gente muda de assunto e fala da sua saúde, dos cuidados que você deve ter com ela. Os cuidados são diários, né? Aquilo que a gente sempre diz aqui, aquele conjunto, aquele equilíbrio de alimentação, exercícios físicos, para combater e evitar uma série de doenças. Inclusive, o tema do nosso bate-papo de hoje, que é a trombose. Para falar sobre isso, eu estou recebendo a doutora Juliana Pugina, que é cirurgiã vascular. Tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vinda à Jane. revista. Muito obrigada. Tá aí uma questão bem importante para a gente falar, né? Afinal de contas, a trombose é a terceira principal causa de morte no mundo. Verdade esse dado, doutora? É verdade. Em algumas faixas etárias ela é mais comum, mas é um dado verdadeiro e muito importante as pessoas entenderem melhor do que se trata a trombose, né, Regiane? Tá certo. Olha, deixa eu lembrar você que lá no nosso Insta, no @Revista da Cidade, tem uma fotinho da doutora e também comigo. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode colocar lá no nosso Insta, @Revista da Cidade, que a doutora está aqui também para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Agora, vamos falar sobre as causas. O que pode causar a trombose? Tem alguma questão hereditária envolvida também? Olha, tem sim. Tem fatores hereditários e tem fatores do estilo de vida também que podem levar à trombose. É uma combinação? É uma combinação de fatores. Tá. Os mais comuns são fatores como o tabagismo, influencia muito no aparecimento de coágulos sanguíneos, uso de hormônios anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, doenças genéticas do sangue, que são as trombofilias, que são doenças que levam a coagulação do sangue estar mais ativa do que o normal, então pode levar ao aparecimento de um trombo. A gravidez e o pós-parto, que a gente chama de puerpério, também é uma época que é propensa a ter trombose, porque o organismo já está se preparando ali para coagular o sangue o sangramento do parto. Então, são momentos da vida da mulher que é um risco para aparecer a trombose. Obesidade, tem outros fatores menores também que influenciam, mas todo cuidado é pouco, né? Além da gente cuidar dessa parte, a gente também tem que ficar de olho na nossa pé, né, e no que está acontecendo no nosso corpo. Você falou sobre reposição, né, trabalhos que a gente pode fazer no nosso organismo com reposição hormonal, até mesmo as pílulas anticoncepcionais. É verdade que essas pílulas, essas de última geração, que são benéficas para um lado, elas podem trazer um risco maior de trombose? Sim, teve um estudo que mostrou isso, um estudo que foi publicado recentemente que mostrou que as pílulas mais novas têm maior risco de trazer um evento como uma trombose do que as pílulas antigas. É uma informação que até surpreendeu o meio científico, porque a gente imaginava que uma maior quantidade de hormônio pudesse levar a mais trombose, mas não foi o que o estudo mostrou. Mas é um estudo, por enquanto. O que a gente sabe e é bem fundamentado é que o hormônio feminino, o estrógeno, ele tem influência na coagulação do sangue e leva a mais trombose. Então, quem toma estrógeno, quem usa esse tipo de medicamento tem mais chance de trombose. Não quer dizer que todo mundo que toma pílula anticoncepcional vai ter. Mas é claro que aquela pessoa que tem tendência familiar a ter trombose, tem história na família, fuma, cigarro e pílula, jamais, não pode. Uma combinação explosiva, né? Explosiva. Que mais? Bom, enfim, diversos fatores de risco que a gente não pode combinar, que essa senão combinação pode causar, né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que a gente tem aqui para mostrar como é que um trombo se forma e como é que ele pode caminhar pelo organismo, causando aí um problema mais grave. Explica pra gente, doutora, por favor. Bom, aqui ele está mostrando as veias da perna, que é o local em que mais acontece a trombose. Nas veias profundas, que são essas veias próximas do osso. Aqui é um vaso sanguíneo que está passando o sangue. As veias, elas possuem essas válvulas, elas servem para o sangue não voltar de volta para o pé. Ela só vai na direção do pé para o coração, tá vendo? Aqui, ó, nessa outra imagem, formação de um trombo. É um coágulo. Os coágulos, eles são formados toda hora no nosso organismo, quando a gente faz um machucado, quando a gente tem uma inflamação. Diversas coisas podem levar à formação de coágulo. Isso é um processo de cicatrização também? É normal, exatamente. O problema é quando forma isso, ó. Um coágulo que entope um vaso. Entupiu o vaso, aí temos uma trombose. Tá. E aí ele pode circular pelo organismo e causar uma consequência ainda mais grave. Sim, o mais grave que pode acontecer numa trombose venosa, que é mais comum, a complicação grave mais comum é o tromboembolismo pulmonar, que é o quê? Esse coágulo que estava lá na veia, de repente ele se solta e ele viaja pela veia cava, pelo coração, aí vai
até o pulmão. Tá. Só que no pulmão os vasos são muito, muito pequenos. Então o coágulo ele fica preso na circulação do pulmão e aquela parte do pulmão morre. Entendi. Então causa um infarto pulmonar, aquela parte do pulmão morreu. Se for um pedacinho assim do pulmão, não tem problema. Tá. A pessoa vai sentir uma dor, vai sentir uma tosse, às vezes nem sente nada. Tá. Agora, se forem os 2 pulmões de uma vez, pode até matar na hora. Tá certo. Agora vem pra cá, doutora. A gente vai fazer aqui uma simulação de um exame, que é um dos exames que pode ajudar a detectar se a pessoa está num processo de desenvolver uma trombose ou não, né? É só uma simulação que a gente vai fazer aqui para mostrar que o exame é bem pouco ou quase nada invasivo. Agora, antes disso, eu queria que você me dissesse sobre sintomas. É uma doença silenciosa ou a gente pode perceber que está desenvolvendo uma trombose, que está passando por um processo desse tipo? Ela pode ser silenciosa, mas na maioria das vezes tem sintomas. O principal sintoma da trombose é inchaço na perna. Então, se você tiver com trombose, você provavelmente vai ter inchaço na perna e dor. Então, principalmente quando esse inchaço acomete uma perna só, a gente tem que ficar atento. Tá. Porque não é normal uma pessoa ter um inchaço corriqueiro por outros motivos numa perna só de repente. Então, isso acende a luzinha para a trombose. Então, a pessoa precisa ir no pronto-socorro, porque isso é uma doença de urgência, tá bom? No pronto-socorro, a pessoa vai ser atendida pelo médico e provavelmente o médico vai detectar que é uma possível trombose e vai pedir um exame. Esse exame é o ultrassom Doppler colorido venoso, que é um exame que é feito com esse aparelho aqui. Que é o que você trouxe aqui. Que eu trouxe aqui, que é uma... Quem está com a gente é a Simone, deixa as boas-vindas, tudo bom, Simone? Tudo jóia. Então, você vai fazer uma demonstração na Simone aqui de como funciona isso. Esse exame, ele tem um tempo, ele demora um pouquinho, então eu vou fazer só uma demonstração rápida, porque não teria como a gente fazer na TV. Claro. Mas é mais para o pessoal de casa ter uma ideia de que é um exame que não é invasivo, ou seja, não corta, não dá picada, nem nada, só vai ter um gelzinho do ultrassom, não dói e ele é capaz de enxergar o coágulo dentro do vaso. Então a gente consegue perceber que a pessoa está passando por um processo e que pode ter uma complicação no futuro. Agora, descobrindo isso, qual o tipo de tratamento que a pessoa tem que fazer? Bom, quando a gente descobre que a pessoa está com trombose, a gente precisa dar uns remédios para ela, para que o sangue não aumente essa trombose. Às vezes... São remédios que deixam o sangue mais fluido? Mais fino, que são os anticoagulantes. Tem vários tipos. Tem a heparina, que é dada na veia. Tem heparinas que a gente toma com injeções na barriga. E tem também os medicamentos que a gente toma por boca, comprimidos, que afinam o sangue, também levando o sangue não coagular novamente. Né? Existem medicamentos também... Dá licença, viu? Existem medicamentos também que dissolvem o coágulo, mas esses a gente só usa em casos de tromboses mais graves, tá bom? Que quando tem, por exemplo, aquele embolia pulmonar que eu falei que pega os 2 pulmões, coisas que realmente pode causar a morte do paciente. Por quê? Porque tem um risco no uso desses medicamentos, que é o sangramento. Tá. Explica então o que você está fazendo aqui, o que você está mostrando na Simone. Aqui eu estou mostrando, ó, o que vocês estão vendo mexer aí a artéria, que é o vaso que está levando o sangue para a perna dela. Que é esse movimento que a gente está vendo aqui. E a bolinha preta do lado do que está mexendo é a veia, que é o que está levando o sangue da perna de volta para o coração. Eu vou virar ele assim, ó, que vai ficar mais fácil da gente entender. Gente, que interessante, né? Eu adoro ver essas imagens, porque enquanto a gente entende muito pouquinho, eles fazem uma leitura perfeita do que está acontecendo no nosso organismo, né? Enquanto você regula a máquina, tem perguntas chegando aqui, ó. A Meire Araújo está perguntando se tem algum método de tratamento que não precisa tomar anticoagulante. Não. Não? Nada alternativo? As meias compressivas, como a gente trouxe aqui, podem ajudar? Elas ajudam, mas elas são coadjuvantes. A estrela do tratamento é a anticoagulação. Tá. Por quê? Porque o grande perigo da trombose é ter uma nova trombose. O anticoagulante ele não vai melhorar a trombose que já está. Quem melhora a trombose que já está é o próprio organismo. A gente tem mecanismos de dissolver esse coágulo no nosso próprio sangue. Tá. Agora, se a gente não tomar anticoagulante, tem risco de fazer outra trombose. E a gente não sabe se dessa vez a pessoa vai ter tanta sorte. Entendi. Então, é por isso que a gente dá anticoagulante, para a pessoa não ter outra trombose. É uma prevenção. É uma prevenção da trombose. Por isso que, às vezes, a gente tem que tomar anticoagulante para o resto da vida, dependendo do risco que a pessoa tem. E as meias também entram como uma função importante nesse caso? Sim.
Mudou um pouquinho, para te falar, Regiane, porque no mês passado saiu um novo guideline de trombose. E isso é uma das coisas que mudou no guideline. No guideline passado, que saiu em 2012, as meias eram recomendadas, era recomendado o uso da meia precoce, ou seja, o paciente acabou de ter trombose, no hospital mesmo já colocava a meia elástica e era recomendado o paciente permanecer por 2 anos com essa meia na perna, pelo menos. Nesse último consenso que saiu agora no CHEST, que é uma revista dos cirurgiões torácicos americanos, que sempre edita esse guideline, saiu um estudo com 800 pacientes que mostrou que não teve diferença. É mesmo? Do uso da meia elástica para os pacientes com trombose. Eu não acreditei muito, eu falei, não é possível. Na verdade teve, quem usou a meia se incomodou muito mais, pode ter certeza. Porque é um incômodo usar essa meia, mas é um mal necessário, né? Vamos falar desse teste então, doutora, o que você está mostrando aí no caso da Simone? Deixa eu só trocar aqui. Isso é justamente o batimento cardíaco dela. Peraí. Que está sendo mostrado aí na tela. Aqui, ó. Deixa eu só passar um pouquinho mais para baixo. Vai dar para ver melhor aqui. O que tá... Um instantinho só. Tá. Tem uns ajustes para fazer para a gente entender melhor, né? Só para vocês enxergarem melhor, isso é mais ilustrativo. Ó, é o seguinte. Em cima tá a artéria, que tá batendo o sangue, que o coração tá mandando o sangue. E embaixo tá a veia, que o sangue tá voltando. Então, você tá vendo o sangue passando ali de baixo? Sim, sim. Então, assim, tanto assim passando o sangue, quanto assim, no modo preto e branco, a gente consegue enxergar as paredes da veia, tá vendo? E se tivesse um coágulo, a gente veria esse coágulo dentro da veia. Tá. A gente também pode comprimir, ó, apertar, olha lá na tela. Quando eu aperto, eu vejo que a veia comprime, tá vendo? Dá pra ver claramente. Se ela tá comprimindo, é porque não tem nada dentro dela. Se tivesse um coágulo lá dentro, eu ia apertar, ela ia continuar do jeito que ela tá. Ela estaria incompressível. Então, é assim que a gente vê. Entendi. Então, a gente vê a parede da veia se tá grossa, se tá com alguma coisa. Mesmo se você não enxergar, você pode apertar. Se apertou, tá ok. Tá. Aí, você coloca a cor para ver se tem fluxo de sangue. Teve fluxo de sangue, tá normal. Então, o paciente não está com trombose. Alguma coisa alterada, daí a gente vê melhor. Ainda bem que existem esses exames de imagem, né? Tão mais simples, a gente tem que agradecer realmente a tecnologia por tudo isso. Quero agradecer também a Simone por participar com a gente aqui. Obrigada, viu? Pode ficar à vontade. Também a doutora Juliana Pugina, que é cirurgia vascular, também esteve com a gente hoje, prestando esses esclarecimentos a respeito da trombose. Obrigada, viu, doutora? Você, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? As portas estão abertas para voltar, com toda certeza. Até a próxima. Agora a gente fica com mais informações, é isso? A gente vai